Gosto de uma pessoa, ela é incrível, ela tem várias coisas que eu busco, o problema é a família dela. O que fazer? Afinal de contas, a gente casa com a família? Ou será que eu posso estar dando de presente para todos eles uma passagem só de ida para o Alasca para férias prolongadas por toda a vida? E aí pessoal, beleza? Se você não me conhece, eu sou Fabiola Mello, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se você não for aqui, já se inscreve e faça parte dessa família, porque esse aqui não é um canal, esse aqui é uma família, então só se inscreve. Esse é um assunto complicado, a gente sempre ouve por aí, a gente casa com a família, a gente não casa só com a pessoa, a família inteira vem como um pacote. E esse é um assunto que vocês sempre me pedem pra falar, então hoje eu resolvi falar sobre isso e eu espero te ajudar. Eu vou falar aqui o que eu penso a respeito e você me fala se você concorda ou não, lembrando que essa é a minha opinião, é como eu enxergo. Eu não acho que a gente casa com a família. Afinal de contas, a Bíblia diz: deixará pai e mãe e se unirá àquela pessoa. Ou seja, você vai se unir ao seu marido, à sua esposa. Afinal de contas, quem tá usando a aliança? Eu e o meu marido. Quem vai usar a aliança? Vocês dois. Então eu particularmente não acho que a gente casa com a família. Mas a gente não casa com a família, mas você tá casando com uma pessoa que ela veio de um contexto familiar. E ela tem um vínculo com essa família, DNA, sangue, história, criação. Mas o que eu quero que você entenda é que mesmo que eu não ache que a gente casa com a família vai fazer parte do casamento de vocês. Então imagine que nas festas de Natal, a família vai estar lá. Nos finais de semana, vocês vão se encontrar. Nos aniversários de família, vocês vão estar juntos. Então é impossível que vocês não venham a conviver. É claro que vocês irão colocar os limites ali, dizer até onde eles podem ir, até onde eles podem opinar. Porque, gente, se vocês não colocarem limite, olha, não é nem por maldade. É claro que tem pais que passam do limite, realmente é falta de noção total, de querer opinar em tudo, desde de como se devem cuidar da casa até como se devem criar os filhos. Então é importante colocar limites, mas também às vezes os nossos pais, eles querem ajudar, eles não fazem por mal. Então muitas vezes eu vi os meus pais falarem coisas pro Sam e às vezes os pais falarem coisas pra nós que era pro nosso bem, só que simplesmente não combinava com o que a gente queria fazer, com os planos que a gente tinha. Então o que acontece? Eu e o Sam, a gente ouve muito a nossa família. Não que a gente faça tudo o que eles falam, mas a gente gosta de ouvir, a gente gosta de saber a opinião deles. Mas a gente também deixa bem claro a nossa opinião. Desde coisas simples, gente. Por exemplo, quando a gente mudou pra São Paulo, faz 4 anos que nós estamos em São Paulo, e quando a gente mudou, a gente veio sem as coisas da casa. E foi, inclusive, a minha sogra e o meu sogro que foram lá e empacotaram tudo pra gente. Olha como família é importante. Obrigada, sogra, obrigada, sogro. Então eles arrumaram nossa mudança pra gente e enviaram, colocaram tudo no caminhão e chegou pra gente. A Meg, pra não ficar nessa bagunça, a Meg é minha cadelinha. Meg, essa é a Beth, nossa caçula, que é maior que todo mundo nessa casa. Essa é a Meg. A gente tem a Meg desde o nosso primeiro ano de casado. Então, se a gente tem 6 anos de casado hoje, a Meg tem 5 anos, a gente conta assim. Quando eu mostrei a Meg aqui no canal, eu até chorei no vídeo, porque eu tava numa fase muito sozinha em casa, o Samuel trabalhava fora, e a Meg foi tipo a minha companhia. Ó, eu com vontade de chorar só de falar. Mas aí, gente, o que aconteceu? Na mudança pra São Paulo, a Meg ficou na casa dos meus sogros. E eles se apegaram muito a Meg. E aí, o que meus sogros falaram pra gente? Deixa a Meg aqui, não leva a Meg pra São Paulo. Ah, porque vocês viajam muito, a Meg ia ficar sozinha. Mas eu sei que eles estavam apegados a ela também, sabe? Quando eles falaram isso, gente, meu coração fez assim, ó. Porque eu nunca imaginei na minha vida ficar sem a Meg. A intenção deles era boa, eles queriam ajudar a gente, eles estavam preocupados com a Meg. Eu não falei com a minha sogra sobre isso, eu falei com o Samuel sobre isso. A gente não tava combinando se ela ficaria lá ou se ela viria pra cá, pra São Paulo. A gente tava combinando como ela iria vir pra São Paulo. Então o Samuel, olha, presta atenção nisso, gente, isso aqui é o segredo. O Samuel falou isso pra eles, pros pais dele. Por quê? Porque ele tem mais intimidade, ele tem mais liberdade, ele sabe como falar pra eles. Quando acontece uma situação que diz respeito à minha família, eu sempre interfiro. Por quê? Porque eu tenho mais liberdade pra falar com eles, eu tenho mais intimidade pra falar pro meu pai e pra minha mãe. Não, a gente não quer, não, a gente não vai fazer assim. E impor os limites mesmo, que é normal, que tem que ter, gente. Não que a opinião dos nossos pais não importe, que a gente tem que colocar um limite. Não é um limite ruim, é um limite saudável. É o limite de obrigado pelo apoio, a gente quer a ajuda de vocês, a gente conta com vocês são importantes pra gente, mas nesse caso específico a gente quer fazer assim, a gente quer arriscar, sabe? Esse limite que é saudável, tanto pra eles como pra vocês. E isso, gente, foi incrível pra mim e pro Samuel, da gente ter esse acordo. Se tem um problema com os pais dele, eu não preciso ir lá e falar, poxa, sogra, mas a senhora não entende a gente. Eu não falo isso. Se eu tenho alguma coisa assim que eu
discordei da minha sogra, eu, com o meu marido, com o Sam, em casa, eu sento e falo, poxa, amor, não gostei disso. É muito difícil eu não gostar de alguma coisa da minha sogra. É só um exemplo, né? Vai que ela tá assistindo aqui, né, gente? Viu, sogra? Não foi nada que eu reclamei de ti, tá bom? E aqui fica a dica que eu te dou. Se você tiver um problema com a família da pessoa que você gosta, que você tá namorando, conversa com a pessoa. Pergunta pra ela antes o que ela acha. Ou seja, você é o intermediador entre a pessoa que você gosta e a sua família. E a pessoa que você gosta é o intermediador entre você e a família dela. Porque lembrando sempre que a gente tem mais liberdade de falar com a nossa família, de impor limite, de discordar do que a outra pessoa que tá caindo ali de paraquedas. Não sei se é noivo, se é noiva, se é namorado, se é casado. Essa dica serve pra todo mundo. Então é importante até você no namoro conversar isso com a pessoa. Até que ponto a família vai se envolver. Comecem a simular situações pra conversarem. Amor, e se um dia o teu pai falasse assim, 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 e aí eu não concordasse, o que é que tu ia fazer? Comecem a conversar agora no namoro, gente. Porque tudo aquilo, o combinado não sai caro, sabe? É uma frase que se usa muito nos negócios. Mas que se aplica também no casamento, porque você está entrando num casamento sabendo como o outro vai se portar, como o outro pensa. Quando eu conheci o Samuel, eu vi muito disso nele. Essa postura de, poxa pai, mas é a minha família. Ah, pai, mas eu já sou adulto. Claro, com muita honra, com muito respeito aos pais. Então busque alguém, case com alguém que vai saber te priorizar como a nova família dele ou dela, mas que também saiba honrar e respeitar de onde ele saiu, de onde ela saiu. Então eu já sabia, pela nossa postura um com o outro, que existia um limite, assim, olha, a minha mãe e o meu pai podem falar alguma coisa, mas eu vou te ouvir primeiro, porque você é a minha nova família. Então a gente tem uma aliança aqui, somos nós dois que estamos usando essa aliança aqui, eu tenho um compromisso com você. Então o que os meus pais falam é muito importante, mas eu reconheço em você uma autoridade de Deus, um relacionamento com Deus, uma maturidade, eu vejo em você caráter, princípio, e tudo isso faz com que eu considere muito a sua opinião. A sua voz é muito importante pra mim, e isso quando você casa, quando você tem a aliança. No namoro é diferente, por quê? No namoro você tá ali pra analisar. No namoro é a fase que você analisa se a pessoa realmente tem caráter, tem princípio e relacionamento com Deus. Então a voz dela tá em análise. Vocês entendem? Eu tô analisando as suas opiniões. Um exemplo, aconteceu uma situação com um rapaz que eu namorava e ele fez algo que incomodou a minha mãe. Era a situação assim, gente, eu tava no sofá, gospels, tá? Gospel namora assim, dentro de casa com a família vendo. A minha mãe é pastora e aí ela tava indo pra igreja com uma amiga dela. E eu tava levando aqueles monte de panelão grande de igreja, só quem lavou louça no retiro sabe aquelas panelas daquele tamanho. E aí a minha mãe pediu ajuda pra esse meu namorado carregar as panelas pra ela, porque afinal de contas a coitada tava carregando uma torre de panelas, se equilibrando, quase morrendo. E ela ia descer umas escadas, então ela pediu ajuda pra ele. Ele olhou pra ela e fez uma cara feia de... Sabe uma cara de má vontade, de... Resumindo, eu queria estar aqui com a sua filha beijando ela, não queria estar te ajudando a carregar a panela, não. Gente, o que me garante que ele não vai fazer isso comigo no casamento? Um dia vai estar eu lá precisando da ajuda dele e ele vai, tipo, virar o olho pra mim, sabe? Então aí o que eu ia fazer? Ah, eu vou ficar do lado dele porque afinal de contas a gente vai casar? Não! A voz tá em análise, lembra? E aí eu analisei junto com outras coisas, outros fatores. Foram várias situações que revelaram o caráter dele. Pra mim ali foi tipo... Então se fosse o Samuel ali, eu tenho certeza que ele ia dizer: ô sogra, deixa que eu levo pra senhora, que é isso, sogra? Que esse monte de coisa? Não, sogra, bota ali no carro, eu levo, te dou carona. É muito importante você estar analisando, gente. Mas quando eu caso, significa que eu já te conheço e eu já sei quem você é, eu já sei dos seus princípios, seu caráter, seu relacionamento com Deus. Então eu estou agora priorizando a sua voz, porque agora a sua voz, quando eu coloquei uma aliança no seu dedo e você colocou uma aliança no meu dedo, era como se eu estivesse falando pra você: a sua voz hoje só está abaixo da voz de Deus na minha vida. Então é basicamente isso, você não casa com a família, mas ela vai fazer parte do convívio de vocês. Então analisa a família antes de casar. Olha como é que eles se tratam, olha os pontos fortes, os pontos fracos, pesa tudo ali. Porque afinal de contas eles vão fazer parte da sua vida. Você não vai casar com eles, mas eles vão estar lá no casamento de vocês. E no nascimento do filho de vocês, na formatura do filho de vocês. Então analisa, essa família é a família que eu quero que faça parte da minha vida pelo resto dela. Ah, Fabiola, mas a gente não escolhe a família que tem. A gente não tem culpa da família que tem. Essa é uma pergunta que eu recebo muito também. Fabi, eu conheci uma pessoa que vem de um contexto muito ruim. É uma baixaria só naquela família, mas eu vejo algo diferente nele. Ele é um cara decente, ele é um cara bacana. Ela é de ouro, mas aí eu conheci a família
Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, Mowgli, né? A menina e os lobos, porque assim, nem parece que é da minha família, parece que jogaram ela lá. De fato, a gente não escolhe a família em que a gente nasce, mas nós precisamos ser responsáveis para quebrar os paradigmas e reescrever a nossa própria história. O que isso significa? Sim, não é uma responsabilidade sua a família em que você nasceu, mas é uma responsabilidade sua não repetir os mesmos erros deles. Você entende o que eu tô falando? Ainda que você tenha vindo de uma família destruída, terrível, você não precisa viver a mesma história da sua família. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Não é porque a sua família viveu em desgraça que você viverá em desgraça. Você precisa quebrar esse paradigma. Tudo aquilo que não acrescenta, tudo aquilo que não agrega na minha vida, tudo aquilo que não me empurra para o meu propósito, eu vou anular, eu vou quebrar. O nosso passado não define o nosso futuro. Deus é poderoso para reescrever a nossa história. E quando você conhecer uma pessoa, analisa se ela está fazendo isso. Analisa primeiro se ela veio de uma família boa, equilibrada, de princípio. Porque é essa família que vai fazer parte da sua vida e da vida dos seus filhos. Mas se esse não for o caso, se a pessoa está vindo de uma família destruída, analise se ela ressignificou isso. Analise se ela reconhece que a família dela tem problemas e que ela está decidida a não repetir os mesmos problemas. Analise se a pessoa tem essa postura, porque isso é o que faz a diferença. A gente não escolhe a família de onde a gente sai, mas a gente escolhe a família que nós iremos formar. Então espero que esse vídeo tenha te abençoado. Passa adiante, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da família. Eu gostaria de receber esse vídeo. Eu gostaria de verdade, olha. E se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aqui. Faça parte dessa família. Você é indispensável pra gente. Nós queremos chegar logo a 2 milhões de inscritos aqui. E nós queremos você fazendo parte dessa grande família. Me segue nas redes sociais porque lá eu tenho um contato mais próximo com vocês. A gente troca ideias, vocês acompanham um pouco da nossa vida aqui. É super legal, eu adoro essa interação com vocês. Um beijo no coração, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!